Eu achava que conhecia cada centímetro da minha própria vida, cada detalhe, cada rotina, mas bastou um pequeno imprevisto, menos a simples busca por um anel perdido, para revelar um segredo que mudaria tudo. Sabe quando o seu cérebro tenta te dizer algo impossível de acreditar? Algo tão absurdo que você pensa, não pode ser real? Pois é, foi exatamente assim que tudo começou. Meu nome é Eduardo, tenho 38 anos e moro em Curitiba, Paraná. Sou consultor de segurança de sistemas e passo boa parte do mês viajando a trabalho. Tenho um bom salário, uma vida estável e, até pouco tempo atrás, um casamento que eu considerava sólido com a Rafaela, minha esposa, há 7 anos. Rafa tem suas inseguranças, como qualquer pessoa. Mas de uns tempos pra cá, isso começou a pesar mais. Sempre foi muito afetuosa, carinhosa, mas também controladora. No início parecia apenas zelo. Hoje vejo que talvez fosse algo mais profundo. Nos conhecemos na PUC-PR em 2012, ainda na faculdade. Eu estava cursando engenharia da computação, ela fazia psicologia. Começamos como amigos, daqueles inseparáveis, mas quem me conhece sabe que eu nunca fui de me abrir com facilidade. Só 2 seres nesse mundo conseguiram atravessar minhas barreiras, né? Ela e o Túlio, meu melhor amigo desde os 9 anos. A vida sagu. Rafa e eu começamos a namorar no último ano da faculdade. E, logo depois da formatura, casamos. Ela se formou, passou num concurso para psicóloga da prefeitura e fomos morar no bairro Água Verde, em um apartamento que os pais dela nos ajudaram a mobiliar. Eu já estava trabalhando como consultor remoto e viajando bastante. São Paulo, Brasília, Recife, Porto Alegre, e quase toda semana era em um canto diferente. E apesar de Rafaela dizer que entendia, suas atitudes deixavam claro que ela não lidava bem com isso. Ela começou a mandar mensagens o tempo inteiro. Ficava ansiosa se eu não respondia na hora. E chegou a sugerir que eu evitasse clientes. Mulheres, como se fosse possível isso no meu ramo. Mas como eu amava aquela mulher e sabia que ela tinha seus traumas, tentei ser compreensivo. Ela me ligava de madrugada, queria saber se eu já estava no quarto do hotel, o que tinha comido, se a recepcionista era simpática demais. Eu ria, dizia que ela era doida, e a fazia rir também, porque sempre achei que era só o jeito dela de me amar. Só que algo mudou na minha última viagem para São Paulo. Tudo saiu do controle. Tive uma reunião com o pessoal da área de compliance de uma multinacional e, ao final do encontro, um colega da unidade de Campinas me ligou. Tinha perdido um anel. Disse que achava ter deixado no meu carro de locadora, já que eu tinha dado carona para ele até o metrô. Eu, prestativo como sempre, parei no estacionamento de um posto da Marginal Pinheiros, baixei os bancos, vasculhei cada canto do carro alugado e foi aí que vi um objeto minúsculo escondido debaixo do banco do carona. Parecia uma tampinha a princípio, mas quando peguei, gelei. Era um rastreador veicular GPS. Eu não sou paranoico. Lido com segurança digital, já vai do tudo, mas aquilo me deixou tonto. Quem colocaria um rastreador no carro que eu estava usando? Era carro da locadora. Mas quem usou aquele carro antes de mim? E se foi colocado depois? Pela manhã, quando peguei o carro, não vi nada de anormal. Fiquei pensando. Rafa, não podia ser. Ela nem sabia que carro eu ia alugar. E mesmo que soubesse, ela não tem acesso a esse tipo de coisa. Me deu um nó no estômago. Porque se não era ela, quem seria? E se era, como? Respirei fundo. Fui até o hotel, liguei o notebook e procurei as especificações do dispositivo. O modelo era um TK905, desses vendidos facilmente pela internet, um dos mais comuns no mercado. Isso não me ajudou muito, mas confirmou minhas suspeitas. Aquilo foi colocado propositalmente. Não caiu ali por acidente. Peguei meu celular e avisei a empresa que teria que resolver um problema pessoal e retornaria no dia seguinte. Não queria ir para casa naquele estado. Liguei para Rafa e disse que um cliente havia pedido um serviço. Do última hora, ela agiu estranho. Fez perguntas demais, como se já soubesse que eu não estava sendo sincero. E aí veio o estalo. Ela só podia saber que eu ainda estava em São Paulo se estivesse me rastreando. Na mesma noite, dirigi por 2 horas pelas rodovias ao redor da capital. Troquei de pista várias vezes, fiz o que vi em filmes de espionagem, tentei perceber se algum carro me seguia. Nada. Voltei para o hotel, mais confuso do que nunca. E se for ela, a mulher que compartilha minha vida há 7 anos, a Mulher Q, me abraça à noite, que cozinha minha comida favorita, que chorou de emoção ao ouvir o som do meu coração no estetoscópio do nosso ensaio fotográfico de casamento? E se não for, então quem quer saber tanto dos meus passos? No dia seguinte voltei para Curitiba, mas deixei o carro da locadora com o Túlio, dizendo que ele precisava me ajudar com uma entrega de material para a empresa. Queria ver se algo acontecia. Com o rastreamento fora do meu padrão, e aí começou a pior parte. Quando cheguei em casa, Rafaela já estava em posição de ataque.
Queria saber onde eu tinha estado porque não tinha dormido em São Bernardo do Campo, como eu havia dito. Ontem, ela estava diferente. Não parecia preocupada. Parecia armada. Ali eu comecei a suspeitar de verdade. Ela sabia de detalhes que eu não tinha contado. E isso me levou ao que vou compartilhar no próximo bloco. Mas antes, se você chegou até aqui, está tão intrigado quanto eu estive naquela noite, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque o que vem a seguir é digno de roteiro de série. Essa foi só a ponta do iceberg. Nos dias que se seguiram àquela descoberta do Rastreader, minha cabeça não parava de rodar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo tinha medo do que poderia encontrar. Afinal, era minha esposa quem eu estava começando a suspeitar, e não qualquer suspeita, mas uma que poderia destruir tudo o que construímos juntos. Tentei conversar com a Rafaela, mas as respostas dela só aumentavam minha desconfiança. Ela negava tudo, dizia que eu estava paranoico e que devia estar estressado demais por causa do trabalho. Mas eu sentia que havia algo mais, um segredo pesado que ela não queria dividir comigo. Não conseguia dormir, minha mente voltava sempre. O Rastreader quem o colocou, por quê? Eu sabia que só havia 3 pessoas que tinham acesso ao meu carro. Eu, a Rafaela e o Túlio. Meu melhor amigo desde a infância. Mas jamais imaginei que poderia desconfiar do meu melhor amigo. No sentido. Foi então que decidi pedir ajuda profissional. Contatei um investigador particular chamado Marcelo, que um colega de trabalho me recomendou. Marcado um encontro com ele, expliquei toda a situação desde o começo. Ele ouviu atentamente e me alertou. Eduardo, prepare-se. O que vamos descobrir pode ser pior do que você imagina. Fiquei nervoso, mas concordei. Queria a verdade, custasse o que custasse. Marcelo começou a investigar discretamente, coletando informações sobre a Rafaela e o Túlio. Não demorou muito para que ele me ligasse com novidades preocupantes. Ele revelou que Rafaela e Túlio estavam se encontrando às escondidas havia meses, e que o rastreador no meu carro era apenas uma peça de um plano maior para controlar meus passos. Eles estavam usando essa informação para manipular minhas decisões e me afastar da minha própria vida. A sensação de traição foi devastadora. O homem que eu considerava um irmão e a mulher que prometeu amor eterno estavam conspirando contra mim. As imagens e áudios que Marcelo me enviou eram provas concretas que eu não podia negar. Mesmo assim, eu ainda precisava de mais certezas para agir. Não queria me precipitar e destruir tudo antes da hora. Por isso continuei o jogo, fingindo não saber de nada enquanto juntava mais provas no meio dessa tempestade. Teve um momento em que minha cabeça quase explodiu. Descobri que Rafaela planejava tomar a casa onde meus pais moravam, usando documentos falsos e o apoio de Túlio para expulsá-lo. Aquilo não era apenas uma traição emocional. Era uma guerra contra tudo que eu amava. Com o coração pesado, decidi preparar minha vingança. Instalei microfones e câmeras escondidas na casa e nos carros, para registrar cada conversa e encontro. Secreto, queria ter provas irrefutáveis para acabar com esse pesadelo. Não foi fácil. Cada dia era uma batalha contra a dúvida, a tristeza e a raiva. Mas eu estava decidido. Não deixaria que esses dois destruíssem minha vida sem lutar. Depois que confirmei a traição da Rafaela e do Túlio, a sensação que me dominava era uma mistura de raiva, tristeza e um desejo enorme de justiça. Eu não era do tipo que gostava de confrontos diretos, mas sabia que precisava agir com inteligência e frieza para não perder tudo. Comecei a planejar cada passo com cuidado. Sabia que eles achavam que estavam no controle, que podiam manipular minhas ações, meus pensamentos e até minha casa. Mal sabiam eles que eu estava um passo à frente, reunindo evidências e preparando a hora certa para o ataque aos microfones e câmeras que instalei começaram a captar tudo. Conversas, planos, risadas maldosas, tudo estava ali gravado. Cada segredo que eles achavam que estavam escondendo foi registrado com detalhes, para garantir que ninguém desconfiaria de mim. Mantive minha rotina normal. Saía para o trabalho, atendia ligações, parecia o marido perfeito, mas por dentro, cada segundo era uma luta para manter a calma. Num dia, recebi uma gravação que me congelou o sangue. Rafaela e Túlio planejavam expulsar meus pais da casa onde morávamos, usando documentos falsificados, e a influência da família dela para conseguir isso era o auge da crueldade. Decidi então acelerar meu plano. Criei documentos falsos para transferir a propriedade da casa para o nome dela, esperando que usasse isso como arma para executar o plano sujo. Ela caiu na armadilha e agiu exatamente como eu previ. Quando tudo parecia perdido, convoquei uma reunião com as famílias envolvidas, menos a minha, a dela e a do Túlio. Sabia que precisava fazer isso em um momento que o casal não estivesse preparado. Pedi para o Túlio trazer Rafaela, sabendo que era a hora da verdade na reunião. Eles começaram a contar uma história falsa sobre mim, menos me pintando como um homem violento e irresponsável. A mãe dela chegou a esbofetear Rafaela para tentar fazer ela se controlar. Eu fiquei quieto, deixando-os falar, guardando cada palavra para o momento certo.
Então revelei todas as provas que tinha. Fotos, áudios, vídeos, gravações das conversas. A confusão que se instaurou foi indescritível. A confiança que as famílias tinham no casal despencou em segundos. Rafaela tentou se explicar, mas a mãe dela não quis ouvir. O Túlio ficou furioso, tentando me agredir, mas fui mais rápido. Chamei a polícia. Ele acabou preso e a situação deles começou a ruir. Minha esposa foi expulsa de casa, sem ter para onde ir. Os pais dela rejeitaram. E até seus amigos começaram a se afastar. Ela ficou praticamente sem teto, pagando caro pelo que tentou fazer comigo. Eu, por outro lado, comecei a me reconstruir. O divórcio foi finalizado semanas depois, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava livre. Mas a dor da traição ainda era forte. Saber que os dois que eu mais confiava tinham conspirado contra mim doeu mais do que eu poderia imaginar. Depois daquela reunião explosiva, o silêncio tomou conta da minha casa. Finalmente a tempestade parecia ter passado. Mas as marcas daquela batalha estavam profundas em mim. A sensação de traição não desaparecia. Mesmo com o divórcio finalizado e os responsáveis afastados da minha vida, minha primeira missão foi cuidar dos meus pais. Eles estavam abalados, mas felizes por finalmente ter justiça. Reorganize as finanças da família, cuidei da casa que quase perderam e garanti que eles soubessem que eu sempre estaria ali para protegê-los. Mas eu precisava pensar em mim. Após anos de dedicação ao trabalho e ao casamento, me vi diante de um vazio assustador. Como reconstruir a confiança? Como seguir em frente depois de tantas mentiras e traições? Foi aí que percebi que precisava de uma nova rotina, novos desafios e, principalmente, focar no meu bem-estar. Voltei a praticar esportes que havia abandonado. Me dediquei a hobbies antigos e busquei ajuda profissional para lidar com o trauma emocional. No trabalho, decidi ser ainda mais dedicado, mas agora com um olhar diferente. Queria provar para mim, mesmo que não seria definido pelo passado e que poderia construir um futuro sólido, longe das sombras que me perseguiam. Claro, o caminho não foi fácil. Algumas noites eram longas e solitárias, e as memórias vinham com força. Mas eu tinha apoio de verdadeiros amigos, como o Marcelo, que não só ajudou na investigação, mas também se tornou um ombro amigo nesse período difícil. Uma das coisas mais surpreendentes foi descobrir o quanto eu era mais forte do que imaginava. Cada desafio me fez crescer e me preparar para as próximas etapas da vida. Após o turbilhão emocional e a separação definitiva, decidi que era hora de reconstruir não só minha vida profissional, mas também a pessoal. Por anos, coloquei meu casamento e trabalho acima de tudo. E agora precisava reencontrar a mim mesmo. Voltei a São Paulo, cidade onde cresci e que sempre trouxe boas lembranças. Aluguei um apartamento pequeno no bairro de Pinheiros, perto de onde tudo começou. A sensação de recomeço era um misto de alívio e ansiedade, mas eu precisava daquele espaço só meu. No trabalho, dediquei-me ainda mais. Reforcei contatos, aceitei projetos desafiadores e me aprofundei em áreas que sempre tive vontade, mas nunca tive tempo. O resultado foi surpreendente. Reconhecimento, promoções e uma nova confiança. Ao mesmo tempo, busquei ajuda profissional para cuidar da minha saúde mental. A terapia me ajudou a entender a profundidade da traição e a reconstruir a confiança em mim mesmo e nas pessoas. Mas o que mais me surpreendeu foi a minha vida amorosa. Depois de tudo que passei, pensei que nunca mais confiaria em alguém. Porém, o destino me apresentou Mariana, uma colega de trabalho que tinha uma energia diferente. Mariana era sincera, direta e principalmente transparente. Aos poucos fomos construindo uma amizade que se transformou em algo mais. Diferente do passado, não havia segredos nem mentiras, só verdade e respeito. Com ela, aprendi que é possível amar novamente, mesmo depois da dor, que o amor pode ser reconstruído e que cada pessoa merece uma segunda chance, não do outro, mas de si mesmo. O relacionamento com a Mariana cresceu de forma tão natural que às vezes parecia um sonho. Depois de tudo que eu havia passado, não havia joguinhos, segredos, nem aquela desconfiança corrosiva que destruiu meu casamento anterior. Pela primeira vez em muito tempo eu estava com alguém que me ouvia de verdade e, mais importante, acreditava em mim. Logo no início, fui honesto sobre o meu passado. Contei a ela sobre a traição, o plano sórdido da minha ex-esposa, o envolvimento do meu melhor amigo e tudo o que aquilo destruiu. Ela escutou em silêncio, com olhos atentos e nenhuma expressão de julgamento. Quando terminei, a única coisa que ela disse foi: "Você não merecia isso, mas merece seguir em frente." Essas palavras me acompanharam por semanas. Começamos a sair com mais frequência. Jantares, cafés, caminhadas no Parque do Ibirapuera aos domingos. Ela me apresentou alguns dos amigos dela e foi quando percebi a diferença entre um relacionamento saudável e aquele veneno que eu vivi por tanto tempo.
Rafaela, por outro lado, estava vivendo um declínio completo. Chegavam até mim rumores de que ela tentava contato com minha família, implorando para ser ouvida. Meus pais, que sempre foram mais reservados e tolerantes, disseram que não tinham mais espaço para ela nem como lembrança. Era uma ferida que eles preferiam não reabrir. E o Túlio, pior ainda, descobri por meio da ex-esposa dele, que continuava em contato comigo para tratar do processo judicial, que ele havia perdido o emprego e vivia em um apartamento minúsculo e alugado com um pouco que sobrou. A ex também já estava reconstruindo a vida e, pasme, começou a namorar o antigo colega de faculdade. Pelo visto, só o Túlio ficou agarrado ao passado. Por mais que a vingança tenha me dado alívio no início, o que verdadeiramente começou a me curar foi o tempo. Não aquele tempo de espera passiva, mas o tempo bem vivido. Trabalhar, amar, cuidar de mim e estar ao lado de pessoas que somam. Mariana e eu evitamos rótulos por um tempo, mas não demorou muito até nos reconhecermos como um casal. E pela primeira vez em anos voltei a dormir em paz. Lembro do dia em que viajei com ela para Campos do Jordão. Era inverno, e ela me abraçava enquanto caminhávamos pela rua principal, rodeados por luzes, casais e aquele frio gostoso, que exige uma companhia. Naquele momento tive a certeza, era possível recomeçar, e mais que isso, era possível ser feliz de novo, de verdade, e sem medo. O mais importante é que hoje eu me conheço melhor. Sei meus limites, minhas falhas, mas também reconheço minhas qualidades. Passei tempo demais tentando ser perfeito para uma mulher que nunca valorizou o homem que eu era. Hoje basta que eu seja eu mesmo, e isso finalmente é o suficiente. Certo dia, enquanto tomava café em um domingo tranquilo com Mariana, recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido. Não reconheci de imediato, mas bastou abrir a conversa para sentir aquele frio na espinha. Era a Rafaela. Oi, sei que sou a última pessoa que você quer ouvir, mas preciso muito falar com você. É importante. Por favor, me encontre. Meu primeiro impulso foi ignorar, mas algo me dizia que havia algo por trás daquele pedido, talvez um último ato de desespero. Mostrei a mensagem a Mariana. Ela leu em silêncio, colocou a xícara de lado e disse: se você precisa de um ponto final real, talvez deva ir. 2 dias depois fui ao local combinado. Um café simples perto da antiga casa dos meus pais. Quando cheguei, vi Rafaela sentada no canto, mais magra, abatida e com os olhos fundos. Era visível que o tempo não havia sido gentil com ela. Obrigado por vir, ela disse, a voz quase num sussurro. Eu sei que não mereço nenhum minuto do seu tempo, mas eu não tenho mais ninguém. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu destruí tudo. Perdi você, minha família, meus amigos, até minha dignidade. Me deixei levar por algo doentio e agora não tenho mais onde ficar. Você pode não acreditar, mas nunca foi só pelo plano ou pela casa. Eu estava confusa e o Túlio se aproveitou disso. Era difícil ouvir, mas mais difícil ainda acreditar. Pela primeira vez, percebi que não sentia mais raiva, menos só pena. Ela não era mais aquela mulher que me dominava com controle e manipulação. Agora era só alguém tentando recolher os cacos da própria destruição. Você quer o que exatamente? Perguntei, mantendo a firmeza. Ajuda, um lugar para ficar, nem que seja por uns dias. Só até eu conseguir me organizar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Por um segundo vi a imagem da antiga Rafaela, não a ex-esposa traidora, mas a mulher que um dia prometeu estar ao meu lado. Mas aquele segundo passou rápido, não posso te ajudar. Não depois de tudo. Você fez escolhas, Rafaela, e agora está colhendo as consequências. Ela chorou, me pediu perdão, disse que não tinha mais forças. Eu apenas me levantei, paguei a conta e disse: se quiser recomeçar, procure um abrigo, uma organização não governamental ou até sua própria família, mas não volte para mim. Saí dali com o coração pesado, mas com a consciência tranquila. Às vezes, perdoar não é aceitar de volta. É apenas deixar de carregar o peso que o outro nos causou. E naquele dia, eu me senti mais leve do que nunca. Cheguei em casa e abracei Mariana como quem acaba de escapar de uma tempestade. Contei tudo e ela apenas me olhou e disse: você é mais forte do que imagina. Após aquele encontro com Rafaela, minha vida finalmente entrou em um ciclo de paz. Um ciclo real. Sem manipulações, sem desconfianças, sem aquela tensão constante que eu nem percebia mais que carregava. Pela primeira vez em anos eu respirava tranquilo. Mariana foi essencial nesse processo. Ela não era apenas minha namorada, menos era minha parceira, meu porto seguro. Estava sempre por perto, mas nunca me sufocava. Me apoiava, mas sem me controlar. E aos poucos meu coração foi se abrindo de novo, de forma mais madura e consciente. Numa noite qualquer, enquanto cozinhávamos juntos em casa, Mariana me surpreendeu com uma pergunta.
Já pensou em ser pai? Aquilo me pegou de jeito. Fico eiporado com a faca na mão, no meio de uma cenoura. Fazia anos que não pensava seriamente nisso. Com Rafaela, o assunto sempre foi uma briga. Ela dizia que queria filhos, mas a verdade é que ela usava isso como moeda emocional, menos me culpava, manipulava, jogava frases cruéis sempre que queria algo. Mas agora era diferente. A pergunta de Mariana vinha leve, sem cobrança, sem agenda oculta. Apenas uma curiosidade sincera, uma conversa entre dois adultos que se amam. Respondi que sim, que queria, e que pela primeira vez me sentia pronto. 2 meses depois, ela apareceu na sala com um teste de gravidez nas mãos e um sorriso tímido. Você vai ser pai. Senti meu mundo girar, mas não da forma como girava no passado, menos com tensão. Medo, incertezas. Foi um giro bom, um redemoinho de emoções que começava com choque e terminava em felicidade pura. Começamos a planejar tudo juntos. Consulta médica, mudança para um apartamento maior, reorganização do trabalho. Meus pais ficaram em êxtase. Pela primeira vez em anos, vi minha mãe chorar de alegria, não de preocupação. Até os sogros da Mariana se envolveram, ajudando com tudo. O contraste entre eles e a família da minha ex era gritante. Tudo fluía. Tudo fazia sentido com o tempo. Percebi que todo o caos que vivi antes era necessário para eu chegar aqui. E, principalmente, para eu valorizar esse novo momento. Não vou mentir. Às vezes ainda vinha um pensamento sobre o passado, uma lembrança amarga, mas durava segundos, e era imediatamente engolida pelo riso da Mariana ou pelo som do coração do bebê em uma das consultas. Eu estava renascendo. E dessa vez por inteiro, o dia do nascimento do nosso filho foi, sem dúvida, o mais transformador da minha vida. Nada menos, absolutamente nada menos, poderia ter me preparado para o turbilhão de sentimentos que vivi naquela maternidade em Belo Horizonte, onde decidimos que o parto aconteceria por conta da estrutura e do apoio familiar que Mariana tinha por lá. Chegamos ao hospital com ela já em trabalho de parto. Era madrugada, a cidade estava silenciosa, e eu tremia como se fosse eu quem ia dar a luz. Mariana, apesar da dor, estava calma, firme, e até me tranquilizava entre uma contração e outra. Foram horas longas, intensas, de espera, nervosismo e orações. Quando finalmente ouvi o choro do nosso filho, uma onda de emoção me atravessou, de uma forma que nenhuma palavra consegue explicar. Chorei muito. Segurei aquele ser tão pequeno e pensei, é isso. Tudo valeu a pena. Naquele instante as mágoas antigas perderam força. Rafaela, Túlio, a traição, as decepções, tudo virou ruído distante. Eu tinha uma nova missão agora. Eu era pai, e faria qualquer coisa para ser o melhor possível. Dias seguintes nos mudamos temporariamente para a casa dos pais de Mariana, em Nova Lima, para termos mais apoio. A rotina mudou completamente, fraldas, mamadeiras, noites em claro menos, mas a alegria que sentíamos tornava tudo mais leve. Eu via minha companheira ali exausta, mas sorridente, e me apaixonava mais a cada dia. Mesmo assim, o passado voltou a bater a porta, literalmente. Certa tarde, enquanto eu colocava o bebê para dormir, o interfone tocou. Era uma correspondência. Desci até a portaria e me deparei com um envelope pardo, sem remetente, com minha letra rabiscada no meio. Para você, Miss. Era da Rafaela. Levei o envelope comigo, excitando por horas. Mariana viu minha expressão e perguntou o que era. Fui honesto. Ela apenas disse: leia, mas não leve isso pro coração. O seu presente é bem mais valioso. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão. Rafaela dizia que estava morando de favor com conhecidos em Goiânia, que havia perdido tudo e que pela primeira vez entendia o quanto me feriu. Dizia ainda que a culpa estava destruindo e que sonhava em algum dia me pedir perdão, não para retamar nada, mas para ter paz. Fechei a carta com um nó na garganta. Não chorei, nem por raiva, nem por saudade, apenas por compaixão. Pela Rafaela que eu conheci lá no início, pela Rafaela que se perdeu de si mesma, mas principalmente por mim mesmo, que finalmente consegui olhar para trás sem me quebrar. Respondi, com uma mensagem simples. Espero que você encontre paz. Eu já encontrei a minha... E ali, naquele momento, um novo ciclo se fechava. Um ciclo de dor que deu lugar a um legado de amor. E esse legado se chama Lucas menos meu filho. Hoje escrevo este último capítulo não como alguém que sobreviveu a um trauma, mas como um homem que renasceu das cinzas com dignidade, força e, menos acima de tudo, menos amor próprio. Quando olho para trás, para tudo que vivi, vejo um enredo que poderia muito bem ser um filme traição, manipulação, desespero e, no fim, superação. Lucas está com 7 meses. Já reconhece minha voz, sorri com aqueles olhos cheios de curiosidade
e me agarra pelos dedos como se o mundo dele coubesse ali. E de fato cabe. Ele é meu pequeno universo. Cada noite em claro, cada mamadeira às 4 da manhã, cada fralda trocada no meio de uma crise de choro, é recompensada com o som da sua risada. Mariana e eu seguimos firmes. Não somos um casal perfeito, mas somos reais. E depois de tudo que vivi, é exatamente isso que eu precisava. Alguém que me respeita, me escuta, me desafia menos e que não precisa controlar para amar. Ela me deu um lar, uma nova chance e uma paz que eu nunca soube que existia. Profissionalmente também recomecei. Saí da empresa onde tudo aconteceu e iniciei uma consultoria em TI com o antigo contato de São Paulo. Hoje trabalho em home office, viajo apenas quando quero e consigo passar mais tempo com minha família. A estabilidade financeira voltou. Mas o mais importante é que agora o dinheiro não compra mais meu silêncio ou minha submissão. Quanto a Rafaela, sei que passou por momentos difíceis. Mariana uma vez me mostrou um vídeo que viralizou em grupos do Bero. Ela estava sendo retirada de um prédio por falta de pagamento. Doeu ver aquilo, porque apesar de tudo, não desejo o mal a ninguém. Mas também não sinto culpa. Ela escolheu seu caminho. E cada escolha traz suas consequências. Túlio, por outro lado, desapareceu do mapa. A ex-esposa dele, que se tornou uma boa amiga, me disse que ele tentou até processá-la por pensal, alegando falência. Ela riu e venceu com folga no tribunal. Hoje vive com outro homem, tá feliz. E até brinca dizendo que devemos organizar um jantar dos sobreviventes. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: e você, perdoou? A resposta é sim, mas não da forma como muitos pensam. Perdoei a mim mesmo por não ter percebido os sinais antes. Perdoei por ter me calado quando deveria ter gritado. Perdoei por ter acreditado em palavras vazias, por ter confiado demais em quem não merecia e por ter duvidado do meu próprio valor. Não esqueci o que me fizeram, mas transformei tudo isso em aprendizado. Hoje dou valor aos detalhes, à risada espontânea de Lucas, ao cheiro do café que Mariana prepara toda manhã, aos abraços demorados dos meus pais, as mensagens dos amigos que permaneceram ao meu lado. Se essa história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda demais o nosso trabalho e permite que mais pessoas conheçam relatos como esse.